Oi, meus irmãos e irmãs, quero compartilhar algo da parte do Senhor, que se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 7 ao 9, que diz assim: Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama, um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém? O apóstolo Paulo escreve esse capítulo 5, àqueles irmãos da região da Galácia, e ele inicia o capítulo 5 falando sobre liberdade, a liberdade que Cristo nos proporcionou, que agora nos tirou do jugo da escravidão, escravidão essa aplicada pelo sistema legalista judaico, pela lei, onde essa graça vinda de Cristo não mais nos obriga, não mais nos oprime, mas tudo quanto nós fizermos para o Senhor e ao Senhor, faremos por amor, faremos em obediência, porque nada do que eu e você fizermos se compara com aquilo que Cristo já fez por nós. E acontece que havia alguns judeus que haviam se convertido a Cristo, haviam aceitado o Evangelho da Graça e agora estavam retornando, e agora sob influência de falsos ensinamentos, estavam retornando aos conceitos aplicados por aquele sistema que os escravizava. E o apóstolo Paulo, no versículo 7 que nós lemos, diz: olha, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? O apóstolo Paulo está dizendo: vocês estavam no caminho certo, estavam correndo bem a caminhada que Cristo havia proporcionado para vocês. Quem impediu vocês de continuarem nessa caminhada, nessa jornada? E eu pensava e refletia acerca disso, e veio à minha mente o preparo em que um atleta tem para disputar, por exemplo, uma maratona, todo o condicionamento físico, tudo aquilo que ele tem que se preparar para que no dia em que chegar a maratona, para que ele possa alcançar os seus objetivos. E acontece que esse atleta, apesar de todo o preparo, só saberá se está definitivamente pronto quando chegar o grande dia dessa corrida. E acontece que na caminhada cristã, assim como aquele atleta que se prepara, ele pode enfrentar alguns desafios, algumas barreiras, alguns obstáculos. Na caminhada cristã também não nos é diferente. A esses irmãos aqui da região da Galácia, o que se levantou como obstáculo foi esses falsos ensinamentos, querendo novamente os aprisionar, querendo novamente os oprimir sobre aquele legalismo judaico. Mas vamos pensar, vamos trazer ao nosso tempo sobre alguns obstáculos que têm se levantado ao nosso tempo e tem muitas vezes nos parado, tem muitas vezes colocado-nos em uma situação de inércia, onde nós não nos movimentamos, onde nós se acomodamos com a situação em que estamos. E Cristo, através da sua palavra, está nos confrontando nesse dia, nos perguntando: quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Quem os impediu de continuar, de avançar? É fato que muitos pararam no meio da caminhada. É fato que há um desânimo. É fato que há um esfriamento. E tudo isso remete ao pensamento de que nós precisamos urgentemente voltarmos para Deus. Precisamos urgentemente chegarmos mais próximos, buscarmos ao Senhor. O apóstolo Paulo, na continuação, ele diz: tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Note que o apóstolo Paulo está sendo muito enfático em dizer que esse tipo de persuasão que nos leva para distante de Cristo, que nos leva para distante desse evangelho da graça, ele não vem de Deus. E eu estive pensando, no nosso tempo, talvez não seja somente as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, mas até mesmo as más companhias. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E às vezes nós estamos
ali num círculo de amigos, um círculo, fazendo parte de um círculo de pessoas que são extremamente críticas na igreja, críticas ao ensinamento que nos é aplicado, e mesmo que os pastores, mesmo que os professores, os nossos educadores cristãos se apliquem ao estudo da palavra, se apliquem em ser fiéis à explanação da palavra, esses críticos ainda encontram alguma coisa para criticar e nada está bom. Parece que só ele é o certo. E acontece que quando nós estamos cercados desse tipo de pessoas, assim como o apóstolo Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, se nós se permitirmos sermos contagiados por essas pessoas, também seremos influenciados negativamente para distante de Cristo. Então eu estive pensando e gostaria que você também refletisse comigo. Se você corria bem, se você era um atleta de Cristo, que estava correndo bem essa caminhada e no meio do caminho parou, Cristo está nos fazendo essa pergunta nesse dia: o que é que te impediu de continuar obedecendo à verdade? Volte, ainda há tempo. Cristo está chamando a sua igreja para um verdadeiro encontro, para um renovo, para um reavivamento. Todo esse tempo que nós temos vivenciado é Cristo chamando a sua igreja para voltar. Que você seja abençoado, que Cristo te fortaleça, e que se porventura você se distanciou ou caiu no meio do caminho, que Cristo venha te dar forças para levantar e voltar. Deus abençoe sua vida.